Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu só desligar aqui para não dar aquela microfonia. Sérgio, Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Isabel, Luci, Boa noite, Isabel. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. tudo bom? Boa noite a todos. Qual dos dois gostaria de fazer a leitura? Quer fazer, Sérgio? Faz hoje. Você, não, pode fazer, Solange, pode ler. Eu faço. Tá bom. Leu ontem, leu hoje de novo. Tá bom. Pode Então ler. vamos lá? É na Fala. 275. Nós vamos começar no segundo parágrafo. No entanto, não há nenhum sentimentalismo na realidade divina. A intenção por trás da individualidade foi a de permitir que a realidade divina em si experimentasse a sua própria natureza de criatividade, alegria e realização pessoal. Por essa razão, quando eu estava na Terra, tracei claramente os limites entre dar e receber, dizendo: faça aos outros aquilo que deseja que façam a você. Essa afirmação foi um alerta amoroso, significando que se colhe o que se semeia. Isso também é uma orientação para o comportamento. Se você fazer para os outros o que gostaria que fizessem para você, então pode estar seguro de que você está agindo unicamente do ponto de vista do amor. Se outras pessoas não querem o que você gostaria que fizessem para você, então trabalhe por tentativa e erro. Dê um passo positivo em frente, cumprindo um ato de amor verdadeiro, e se isso for rejeitado, você ganhou a oportunidade de descobrir o que seria mais bem apreciado no futuro.
Dessa maneira, você cresce no ato de amar. Eu também disse: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso significa que você deve ter a mesma consideração com o conforto do outro como a que tem com o seu próprio. Isso também significa que qualquer coisa que você deseje para outras pessoas, você ficaria feliz que elas desejassem para você. Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Bem Isso significa. simples, né? Bem, É bem fácil. Mas quantas fácil, né? vezes a gente pensa isso, né? Quantas vezes a gente pensa que, vou pensar sobre essa pessoa que eu gostaria que ela pensasse sobre mim, né? Eu olhando para trás, muitas poucas vezes eu pensei sobre isso, né? Principalmente como ele fala aqui, né? Isso significa que você deve pensar sobre as outras pessoas aquilo que você ficaria feliz que elas pensassem sobre você. Ou seja, como a gente gostaria de ser visto pelas outras pessoas, né? Pode até ser uma coisa da personalidade ou do ego, mas como que a gente gostaria de ser visto ou lembrado ou, sei lá, qualquer coisa. Mas vamos procurar praticar, né? É. Isso significa que a sua consciência inteira deve dirigir-se para o cuidado e para a preocupação com os outros, não importando o que eles façam para prejudicá-lo. Todos os seres humanos estão vivendo em uma selva de desejos, metas, fragilidades, decepções, raiva, frustração. Dessa consciência devastada pela guerra, chegam muitas respostas e ações débeis e mal avaliadas. Como o Rodrigues falou ontem, né? Essas guerras, né? São as guerras internas da gente, né? Por isso, contemple a fragilidade, perdoe a indelicadeza e deixe-a voltar para o nada de onde ela saiu. A única verdade e realidade de sua vida é a consciência divina, inteligência, amor. Mantenha-se firme nessa compreensão todo o tempo. Para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina, deve chegar um tempo em seu desenvolvimento no qual você não desejará ser atraído para as percepções e consciências terrenas nas quais vivem os seres humanos entre si. Você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divina realidade. Tenha o cuidado de não impor o seu caminho espiritual para os outros, estejam eles ou não no caminho espiritual. Ao mesmo tempo, você deve preservar a sua própria serenidade e não permitir que outros se aproveitem de sua boa natureza. Você deve claramente marcar seus limites entre o que é certo e errado. Então, esse pedaço aqui, muita gente confunde e deixa o outro fazer o que quer, né? É tipo assim, eu entendo assim, vamos ver se vocês concordam. É, esse não deixar o outro fazer é não nos atingir, não baixar a nossa frequência, né? E com amor, a gente tentar impor limite, né? É isso aí Sem mesmo. baixar a frequência, mas e aí para não baixar a frequência? Então, Às vezes a no, pessoa acha mais fácil você fingir que não ouviu
né? Ó, Esse é um desafiozinho que eu tenho aqui também nesse pois pedaço. é, o restante da página e o restante do texto, Ah, a gente vai falar mais, né? ele vai esclarecer isso aí bem esclarecidinho, É, para a gente não. Vamos ler, porque vamos só ler, lendo vamos aqui, ler. né? Para garantir isso, não há necessidade de que sua consciência egocêntrica assuma o domínio novamente, né? Você pode proteger a sua intimidade pacificamente. Você recebeu a inteligência para alcançar esse propósito necessário com o mais alto grau de amor. Lembre que o edifício espiritual de vibrações de consciência que foi construído a partir de seu contato com a realidade divina e de seu modo diário de pensar, sentir e viver é sacrossanto. Tome cuidado para não ser preso novamente nas vibrações inferiores de pensamentos e reações dos outros. O seu propósito mais elevado na Terra sempre é o de promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, humana ou menor. Não o faça pela descida ao nível vibratório daqueles que estão em necessidade. Mas, se existir a disponibilidade de escuta e aceitação, estenda a mão e ofereça a sabedoria que o conduziu ao seu santuário, o seu santo dos santos, na mente, emoções e condições de vida. Em caso contrário, guarde a sua paz. Então, e aí? O E aí? que é que nós temos que fazer com o outro? Qual é a nossa função aqui? É Eu penso que o promover, silêncio e a paz, né? É, é promover o bem espiritual e terreno mais elevado para cada entidade viva, certo? assim, opa, E isso, você tem que fazer isso sem que o outro invada a sua intimidade. A intimidade aqui, que a Solange já falou, né? É a intimidade é a harmonia que o indivíduo tem com a realidade divina dele. Olha, nós estamos trabalhando para adquirir uma intimidade com a nossa realidade divina. Então você vai chegar nesse nível, aí lá na frente você encontra alguém, começa, né, a trabalhar com ela, e aí você se permite baixar de novo. O trabalho que dá para chegar lá, você vai se permitir baixar de novo. Então Cristo está alertando aqui que quando a gente chegar nesse nível, que for começar, né, começar a se envolver com as pessoas, você deve ajudar, sim, deve ajudar. Mas você não pode chegar no nível de frequência do outro e nem deixar que ele explore você. Mas como é que eu sei disso? Vamos ver? Vamos lá. É. A simpatia, vai lá. A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano. Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. Opa, então um detalhe aí, né? Simpatia é a capacidade que o homem tem de se identificar com o sofrimento do outro. E compaixão é a ação disso, né? Compaixão é você agir diante da situação com o outro. Ponto. Empatia é a capacidade de você sentir a dor do outro, ou seja, se colocar na mesma posição do outro. Esse é o problema. É. Ele diz aqui que simpatia e compaixão você tem que ser imparcial.
se é com rico, se é com pobre, se é com preto, se é com branco, se é com mendigo ou se não é com mendigo. A simpatia e a compaixão é imparcial, tem que ser igual a todos. Agora, se você se envolver com a pessoa a ponto de você se sentir, se você se sensibilizar, criar campos magnéticos com a causa do sofrimento dele, aí você vai baixar suas frequências. E aí você corre um risco, né, de perder todo o trabalho que você fez. É isso que Cristo está falando aqui, certo? Sabe o que Então, eu vejo? Opa, desculpa. então o que é que a gente tem que oferecer para essa pessoa, além de ajuda, lógico? Qual é a principal oferta que você pode dar para essa pessoa? Principal é Escutatória. a sabedoria que você está adquirindo agora. Nosso propósito, irmãos, é ajudar sim as pessoas, mas a gente tem que levá-los à consciência também. Essa é a principal função nossa. E é o que ele vai dizer aqui no próximo, continuando aí o texto, né? O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, cura e o alcance do reino dos céus. Então, podemos oferecer cura, podemos oferecer alimento, podemos oferecer tudo. Mas o principal é você parar e conversar com essa pessoa e levá-lo à consciência crística. Esse é o principal, mas sem se envolver empaticamente com ele. Deu para entender isso? É simples, na prática não é tão simples, né? Na teoria é É, simplório. não. E sem perder a paz, né? E Sem sem perder a perder a nossa paz. paz. Até porque aqui na continuação ele diz assim: se o cara não quiser, se o indivíduo não quiser a sua ajuda, de forma alguma, guarde a sua paz. Não quer, não quer. Tudo bem, beleza. Entenderam, irmãos? É por isso que ele. Olha como o Cristo é maravilhoso. Ele começa a carta 7 falando que ele é a verdade, o caminho e a vida, né? E aí, ele vem falando disso, das energias, né? Ele fala das energias, dos envolvimentos e tudo mais. Aí, na página anterior, ele falou sobre essa questão da. Cadê? Dos campos físicos eletromagnéticos, né? Ele vem preparando a gente para o teste, irmão. Ele vem preparando a gente para a prática. A carta 7, Cristo está preparando, nos preparando para a prática com as pessoas que estão precisando ouvir sobre isso. O reino dos céus, que é o que ele fez quando saiu da casa da mãe dele e foi para Cafarnaum, a primeira vila, né, que ele foi, saindo de Nazaré. Ele foi para Cafarnaum e começou lá a fazer o seu trabalho. Prático e simples assim. Só que, lógico, né? O nível de Jesus era outro. Mas eu creio que todos nós estamos aqui para isso, né? Fala, Lucineide, né? Ia falar, Não, eu Lucineide? ia falar A assim, Luci... tem uma frase nas cartas de Cristo, eu não sei que carta, que fala sobre um peso na consciência. Eu uso isso para mim. Por exemplo, se a minha consciência ficou pesada, se isso me deixou para baixo, assim, eu fico pensando naquilo que a pessoa fez, o que eu fiz também, né? Então, é um problema, entendeu? A baixa frequência, fica um peso na consciência, porque que às vezes você não consegue nem. Você fica pensando naquilo, né? Aconteceu uma coisa comigo. Eu fui no mercado, a pessoa me cobrou a mais. Quando eu cheguei em casa que eu percebi. Um produto que estava em oferta, ela não colocou e eu paguei a mais. Aí eu não voltei nesse mercado. Depois eu fui no mercado de novo. Quando eu cheguei em casa, me cobrou a menos. Não é um peso na minha consciência, sabe? Porque eu entendi, ficou elas por elas, sabe? Então, assim, quando uma pessoa te maltrata, né, por alguma coisa, você não pode deixar você tem que ver se tem esse peso na consciência. Se isso
não te atingiu, assim, não te deixou para baixo. É isso. Olha, lembra daquele texto lá no início da carta, dos dois asteriscos? Quem lembra desse texto? Eu vou ler de novo aqui para vocês. Meu propósito ao compartilhar com vocês esse conhecimento da verdade do ser, nessas cartas, é o de torná-lo capaz de crescer em sabedoria e amor espiritual e produzir os frutos e as bênçãos de tal sabedoria e amor em cada momento de sua consciência em evolução. Eu espero que você seja abundantemente alegre. Portanto, vamos juntos arar o terreno humano de sua consciência, livrá-lo das pedras do desespero, quebrar os torrões da incompreensão, com a profunda sabedoria arrancar as ervas daninhas de seus padrões mentais e emocionais negativos, com a minha ajuda e fertilizar o solo de sua consciência com uma fé sempre crescente. Então semeie as mais belas sementes nascidas de suas percepções espirituais em evolução e de seu amor incondicional. Ou seja, a carta 7, né, ela está culminando nisso. Cristo está nos preparando para o reino dos céus. Você pode até não acreditar nisso, até entendo. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é isso que ele está fazendo aqui, nos preparando. Você não pode ter sentimentalismo. Página 265. Ó. No entanto, não há sentimentalismo na realidade divina. Por que pode ter sentimentalismo? Porque empatia é sentimentalismo. Não se envolva com a causa da pessoa. Você ajuda o indivíduo. A causa vai ter seus efeitos e está tudo certo. Então ele está nos moldando, nos lapidando, dizendo assim: vocês vão, mas vocês vão dessa forma aqui. Saibam como agir. Bom, é o que eu enxergo aqui, né? Hoje eu passei a manhã toda trabalhando isso aqui, lendo, relendo, buscando e cheguei, né, a esse entendimento. Mas se tiver mais algum irmão aí que queira falar, fica à vontade. Nós estamos aqui para isso, né? Cada um colocar a sua percepção aí da realidade. É como o médico, né? Ele atende vários pacientes, ele vê mortes, né? Todos os dias, e ele não pode se envolver naquilo. Ele faz o trabalho dele, faz o melhor, né? Mas não pode se envolver sentimentalmente quando há uma perda, um falecimento de uma pessoa nas mãos dele, É, esse né? exemplo aí, esse exemplo aí cabe, né? Uhum. Mas, por exemplo, um colega seu lhe procurou, está sem trabalho e está passando necessidade. O que é simpatia e compaixão? Você se sensibiliza com a situação dele e até o ajuda. Olha, eu vou te ajudar, que é a prática, né? A compaixão. Você pode pegar o currículo dele e distribuir, pode passar para o teu patrão, enfim, né? Você pode fazer alguma coisa, até dar uma ajuda para ele. Agora, por que ele está desempregado? Aí você vai ter a empatia. Só que se você se sensibilizar demais, se sentimentalizar demais por ele, você vai se envolver emocionalmente demais e vai baixar a frequência e vai dar problema. É disso que ele está falando. Porque tudo tem uma causa e consequência, né? Exato. Há um motivo para que isso É. esteja acontecendo. E o risco do sentimentalismo é a gente ter pena, né? A gente tem pena da Uhum. pessoa e quer ajudar demais, se envolve e acaba. E Não, aí e a pena não é bom, não é porque bom. eu tenho pena, ai, tenho pena de você. Não, isso não ajuda em nada, só atrapalha a pessoa, eu penso. Vamos seguir então? Mais alguém? A simpatia e a compaixão devem ser imparciais. A empatia o arrastará para baixo e envolverá suas vibrações de consciência espiritual no nível vibratório humano
Isso possivelmente criará conflitos lá onde você tinha sinceramente a intenção de elevar e curar. Evite isso, pois diminuirá suas energias e derrotará seus propósitos espirituais. O amor puro se interessa unicamente pela elevação e pelo progresso espiritual, pela cura e o alcance do reino dos céus. O amor divino é um sentimento de compaixão calorosa, carregado principalmente com o anseio de capacitar o amado a crescer, criar, ser nutrido e nutrir, ser curado e curar, ser educado e educar, ser protegido e proteger, satisfazer suas necessidades e poder satisfazer a necessidade de outros. Tudo em um sistema claro de lei e ordem. Isso é o amor divino, lei em ação. E o que é o sistema claro de lei e ordem? É você manter a lei e a ordem para que as suas vibrações não se diminuam, não se abaixem. Porque como é que você vai nutrir o outro se você está desnutrido? Como é que você vai oferecer cura se você não está na frequência da cura? Como é que você vai oferecer educação se você não está educado? É incompatível. Tem que haver o equilíbrio. Lembremos que a consciência está em equilíbrio lá na sua origem. E ele quer o nosso equilíbrio também, para poder nós fazermos o papel que ele faz, de amar. Para amar, a gente tem que estar no equilíbrio, irmãos. Não tem como, não tem como. Tem que ter lei e ordem. Vamos lá, Samara? Eu acho aqui, posso falar? Dá licença? Pode, pode, Posso? pode. Então, aqui o primeiro parágrafo das 266, ele fala assim, ó, para encontrar o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina. Então, a gente já vive com essa realidade divina, né? E aí, ele, mais abaixo, ele fala assim, você ansiará por retirar-se completamente e dedicar-se a disseminar para os demais o seu próprio contato com a divindade divina. Então, é este o modo de viver que a gente deve assumir, né? Tomando cuidado de não impor o nosso caminho. A gente pode mostrar com as nossas atitudes, talvez falando, mas cada um tem a sua caminhada, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, a gente deve estar de acordo com o reino dos céus dentro de nós, né? Hoje mesmo eu estava pedindo para a consciência divina para que eu estivesse próxima dela dentro de mim, porque muitas vezes eu me afasto. A gente se afasta no dia a dia, né? Então, porque ela está sempre aqui. A consciência divina está sempre em mim. Mas quem se afasta dela? Sou eu. Então, o principal disso é o reino dos céus, no qual a alma está em harmonia com a realidade divina. E praticar isso o tempo todo. O que é marcar os limites entre o que é certo e errado? Está perguntando para Você, mim? qualquer um quiser Ah, responder, bom, né? desculpa. Uhum. O certo e errado, eu acho assim, eu acho que o que é a verdade é o que é certo. Existe uma verdade, que é a verdade divina. Agora, cada pessoa experimenta um certo e um errado, né? Porque tem suas experiências pessoais. Ele diz assim, ó, você deve preservar sua própria serenidade e não permitir que os outros se aproveitem da sua boa natureza. Preserve, né? Clara, faça isso para marcar claramente seus limites entre certo e errado. Evitar que o ego dos outros invada sua intimidade. Marcar os limites é porque você já sabe, você já tem consciência de que a realidade divina ela tem uma frequência e ela tem uma atitude. O errado é o outro impor a você, né, os caprichos do ego dele. Então, você tem que ter, isso tem que estar muito claro, gente, pra gente. Tem que estar muito claro. Senão a gente vai perder algumas guerras aí, né? As guerras interiores, né? E a frequência vai baixar. Eu estou falando isso, né?
baseado nas cartas, né, no que eu entendi. Mas eu percebo que Cristo está nos dando aqui uma dica, né, uma importantíssima dica, porque, irmãos, a jornada para a iluminação, né, para o nível de consciência para o reino dos céus, ela é dolorida. Cristo disse que é um caminho reto. Ele disse na página anterior, aqui, ó, na página 263, ó, quero avisá-lo de que você entrou agora em um tempo novo e difícil de conflito entre o impulso egocêntrico que insiste habitualmente em satisfazer seus desejos à custa dos outros, né? E a psique e a alma que começa a compreender o amor e a lei. Nós estamos numa guerra interna entre a consciência crística, a nossa consciência crística, psique, alma, e o impulso egóico. Está o tempo todo na nossa cabeça isso, né? No nosso interior. Aí você começa a evoluir, evoluir, evoluir. Quando chegar na frente, você dá um vacilo desse aqui. Empatia demais. Vocês estão entendendo a seriedade disso? É importante entendermos isso. É importante, né? Eu vejo que isso é importantíssimo. Equilíbrio, né? Mais alguém? Ontem a Isabel estava de... Como é que é? Ela estava ao ar livre, né? Hoje ela está intocada de novo. Vamos lá, Solange? Ontem a temperatura estava ajudando, estava um ventinho muito bom lá fora, economizei um pouquinho de ar, Ah, tá. ar-condicionado. Quando o seu propósito mais elevado torna-se o propósito divino em ação, o ego, o núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. Vou repetir, tá? Quando o seu propósito mais elevado tornar-se o propósito divino em ação, o ego, o seu núcleo de sua individualidade, é então controlado pela sua alma. O impulso do ego torna-se o verdadeiro defensor e protetor de seu conforto pessoal. Porém, agora trabalha inteiramente em harmonia com as diretrizes de sua alma, a qual extrai sua natureza da realidade divina. Repito, não há sentimentalismo na realidade divina, nenhuma remoção dos limites que assegurem a lei e a ordem para agradar às exigências do egoísta, nenhuma rendição face à obstinação de alguns. Aí aqui ele resume, né? Não há sentimentalismo e nem remoção dos limites. Os limites certos e errados aqui, que ele falou na página anterior, né? Então, é para proteger do egoísta. Isso é para se proteger do egoísta, né? E das investidas dele, né? Vai, Solange, continua. Sempre se deve ter em mente que todas as pessoas devem respeitar umas às outras. Deve-se respeitar os direitos dos outros, a privacidade, segurança, paz de espírito e harmonia. Se surgirem diferenças, elas podem ser tratadas com mútuo respeito. Quanto mais evoluído espiritualmente você for, mais respeitará os altos e os baixos níveis sociais, considerando-os como iguais. Não diante dos olhos de Deus, como gostam de dizer os seres humanos, mas pela sua própria percepção espiritualizada da igualdade fundamental das almas de todos os seres. O respeito e o amor divino caminham unidos. O amor verdadeiro é altamente respeitoso com o ser amado. Quando há respeito entre duas pessoas,
Isso frequentemente as leva às formas mais elevadas de amor. Se você tiver achado esta carta difícil de aceitar, lembre que a mente humana é limitada em sua compreensão das dimensões que estão além do plano terreno. Não permita que a racionalização do ego o retenha em sua viagem da alma. Em minha próxima carta, desenvolverei o tema do amor divino e me estenderei nos detalhes sobre o amor próprio egoísta, mostrando exatamente como as emoções magnéticas estão atualmente controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Delinearei as coisas que você pode fazer para superá-las e, ao final, dissolvê-las em sua consciência. O meu propósito é conduzi-lo ao longo do caminho do autodescobrimento e avanço espiritual, a fim de que você possa entrar imediatamente na luz, enquanto ainda está na Terra, e não somente quando passar para a próxima dimensão da existência. Neste momento, você está vivendo uma escura e carregada existência, em lugar de viver conscientemente na consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela permeie e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Saiba que minha consciência crística está sempre com você e que você pode ter acesso imediato a mim quando me chamar, desde que isso seja um conforto para você, mas não uma muleta. Eu sou apenas a porta para a sua própria iluminação e sua própria ascensão à consciência crística. Muito bonita, né? Então é isso, né? Ele nos preparou agora com as informações referentes aos processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, falou sobre como devemos nos portar, né? Nos proteger, como tratar o outro de forma consciente, né? Sem sentimentalismos. Ou seja, ele preparou tudo isso e agora ele vai entrar na carta 8 e vai falar sobre o amor, né? E como é que é? Eu realmente estudaria os detalhes sobre o amor próprio egoísta. E mais uma vez, né, sobre as emoções magnéticas, como elas estão controlando seus pensamentos, sentimentos e vidas. Então eu digo para vocês, eu achava que eu estava numa boa, sabe? Eu estava melhor. Mas o reino dos céus, eu não estou no reino dos céus ainda. Digo para vocês, eu não estou ainda. Porque a parada é complicada. Ainda tem muito ego na minha vida, muito. Muitos impulsos que me dominam. Então, eu estou na jornada, mais consciente, né? Mas eu fiquei impactado quando eu vi isso aqui, né? Na verdade, até chorei hoje de desespero, porque eu tava indo tão bem, eu estava tão alegre assim, tal. Não que eu esteja triste, né? Mas assim, eu tava embalado e tal, aí de repente vem isso aqui na cabeça, assim, eu falei, meu Deus, minha consciência, meu Deus, tem que trabalhar mais. Só um adendo, o que eu estou vivendo hoje é que as pessoas, e aí é um desafio para cada um de nós ser realmente, verdadeiramente, trabalhar a escuta. As pessoas estão
não é nem resolver, porque eu percebo que na maioria das vezes os problemas são tão pessoais e não cabe a mim uma intervenção maior, mas é principalmente a gente ter um ouvido, uma, uma escuta mesmo, porque as pessoas estão, assim, ficam desesperadas com algumas situações que, na verdade, elas não têm condições de agir da forma mais apropriada, mas aquela angústia e aquela situação, elas me procuram. E aí, na verdade, eu tenho que ouvir. Muitas vezes é simplesmente ouvir. E não é nem a questão de tentar colocar, porque a pessoa já faz todo um aparato de falar, de tentar compreender. E aí, é aquele momento em que eu percebo que muitos das pessoas que estão ao meu redor, elas têm essa necessidade de manifestar. E aí, é aquele momento de realmente ter simpatia, mas quando, em alguns momentos que eu me permiti chegar a me identificar muito com aquela situação, que é a empatia, né? Aquilo realmente, assim, foi nítido a queda da minha frequência. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre as pessoas, a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, e, e eu percebi que a maioria das vezes é apenas uma questão de você escutar sem fazer nenhuma colocação, ela só precisa apenas se colocar. E aí você tem que ser esperta o suficiente para que aquilo não invada a sua energia de tal maneira que, às vezes, eu não consegui evitar, assim, de identificar profundamente com um processo que, na verdade, nem eu, nem ela tinha condições de... Era um fato colocado e que ela precisava falar, embora é interessante isso. Então, hoje em dia, as pessoas, elas não querem. Eu percebo que as pessoas precisam desabafar. E aí você tem que trabalhar a escuta. É igual aquele um texto do Portela falando, não, do Rubens Alves falando sobre a escutatória. Só lembrando aqui que na página 266 tem uma nota do tradutor falando sobre a empatia, que está aqui nesse trechinho, né, de baixo. Ele remete à página 283, que ele também fala sobre empatia. Mas, Solange, se você puder ler a nota do tradutor da 283, ele faz uma distinção Que entre página dois que tá, que você tipos. falou? 283. 283? Na É, 266 é o que ele fala sobre a empatia e remete para a página 283, porque tem dois tipos de empatia. Essa nota aqui? isso. 283. Nota da tradução francesa. A empatia aqui mencionada deve ser distinguida da empatia sobre a qual se fala na carta 7, na qual o termo designa um tipo de empatia hiperemocional, que é a total identificação com a causa do sofrimento, ao invés de uma compreensão que permita a alguém responder com palavras que ajudarão a aliviar a aflição do outro ou ajudá-lo a sair-se
melhor da situação. Esse tipo de empatia hiperemocional poderia provocar o fenômeno da manifestação das feridas da crucificação, os estigmas. Por outro lado, a empatia que se trata aqui significa que, discutindo sobre um assunto, a pessoa faz suas observações levando em conta os sentimentos do outro, mostrando assim que compreende o ponto de vista do outro e o aceita, comunicando o seu próprio ponto de vista, de modo que um acordo possa ser alcançado com plena harmonia. E essa parte que ele explica sobre a empatia também remete a essa coisa de colocar limites, né, sobre o que é certo e errado. Mesmo porque o que é certo para mim pode ser errado para você. E vice-versa, né? Então, é uma questão pessoal. Então, você tem que deixar claro qual é o seu limite, né? Quando a gente é permissivo para que o outro faça aquilo que o outro quer fazer, a gente acaba ficando de quatro, né? E a pessoa monta. E não é isso. Então, a gente precisa mostrar qual é o limite. É igual criança. A criança vai testando a gente. Cachorro também. Se você não falar nada, a criança vai fazendo, o cachorro vai pegando, o gato vai derrubando. Porque pode, né? Não acontece nada, não tem limite. A partir do momento que a gente começa a mostrar que existe limite para as coisas, né? A pessoa, o cachorro, o gato, começa a entender. Daqui eu não posso passar porque senão depois vai ser desagradável para mim. Por qualquer motivo, ou a pessoa vai gritar, ou vai dar um tapinha no bumbum, né? Para que o outro entenda que o limite está ali, chegou no limite do outro. A gente também, né? Também vai parar. Tchau, Vladimir. Bom domingo, bom descanso. Até segunda. E aí esse limite é importante, porque principalmente para a criança, né? Ela passa a ter a segurança de que tem um pai e uma mãe que estão ali protegendo, que estão ali vendo, que estão ali cuidando dela. Então é importante. Um limite no relacionamento de amizade, de amor, é importante, né? Então a gente precisa ir se conhecendo para poder dizer onde é o limite. Conhecer o outro também é importante, porque precisa saber qual é o limite do outro. Então, uma pessoa que fuma e a outra que não fuma. Aqui ele não fuma, às vezes fica chateado com um amigo que fuma. Então tem que ser fuma fora, né, do ambiente, fuma fora do carro. E isso faz uma diferença, mantém a amizade, né? Quando os dois colocam os seus limites. E essa empatia é isso também, né? A gente faz o que pode, até onde pode, ou percebendo o outro também, né? Porque às vezes a gente pode fazer muito mais. Imagina, você é uma pessoa que financeiramente é abastada. E aí vai dar esmola para o mendigo, começa a conversar com ele, fala, eu vou tirar esse cara das ruas. Aí você tem várias propriedades, dá um imóvel para ele morar, dá roupa, dá comida. Mas o cara começa a vender lá tudo que tem dentro da casa, que você mobiliou a casa para ele. Então, muitas vezes não é porque a gente tem condições, né, que a gente vai também extrapolar. A gente vai dando corda e vê se a pessoa vai subindo a montanha ou se ela vai se enforcando, né? Muito bem. A gente, se não tiver mais alguém que queira falar alguma coisa aí sobre a carta 7, a gente pode deixar a carta 8 para segunda-feira, começar na segunda-feira. Ou se quiser fazer algum outro comentário, alguma outra coisa também, a gente ainda tem mais alguns minutos aí. Consegui, irmãos, consegui.
Consegui 90% já. Falta só mandar pro grupo agora. Boa. Ai, deu certo. Então, a gente pode fazer isso amanhã. Quem puder participar amanhã, né? A gente vai estar treinando aí para fazer a meditação mundial funcionar tanto É aqui. outro nó, né? É outro nó que a gente tem que desatar. Tá enrolado, mas tá bom, né? Põe a cabeça para funcionar, né, Rodrigues? É um bom exercício. Que Exatamente. horas vai ser amanhã? Uma meia hora antes da meditação às 8h30. A gente pode começar às 8 horas, ver como é que é, vai falando, vai dando opinião, né? Quer falar, Bonfim? Tá bom. Diga. Não quero falar. Tá bom. Deixa eu tocar, né? Estão dando tudo certo aí amanhã às 8 horas, mas a gente vai colocar o link nos grupos, assim como a gente coloca, né, sobre a meditação, sobre as reuniões, a gente coloca o link avisando. Mas assim, não vai ser distribuído para o público, não. A gente vai estar gravando no YouTube, mas vai ser só para a gente ver se vai dar certo. Porque hoje, na nossa reunião de agora, a gente está participando só do Zoom. E essa reunião está sendo gravada. Aí depois a gente vai editar a reunião, né, de hoje e vai colocar no Zoom. O Rodrigues coloca no Zoom lá na página dele, Luiz Humberto. E aí vai para o Zoom. Mas na meditação a gente vai fazer um ao vivo. Só que se fizer só pelo YouTube, vai ficar como o Oswaldo faz, onde só uma pessoa fala, só um palestrante fala. Os outros podem estar escrevendo aí nos comentários alguma coisa. Mas o que a gente vai fazer na reunião é transmitir ao vivo a reunião que a gente está fazendo aqui no Zoom. Então, quem entrar no Zoom vai estar participando, vai estar sendo exibido ao vivo no YouTube. E depois vai ficar gravado. Mas aí todo mundo pode falar. Se é que vai falar alguma coisa, eu achava que a meditação tinha que ser um tempo vago, né? Mas eu acho que a gente vai fazer alguma coisa, segundo a ideia da Ana Lúcia. Talvez vai fazer a oração em 2, 3 idiomas ou mais. A gente vai fazer por 1 hora, acho que das 11 ao meio-dia, por enquanto. Quem sabe numa próxima vez a gente consiga deixar a reunião em aberto por 12 horas. Mas enfim, como a gente está aprendendo, o Rodrigo já aprendeu aí. Amanhã ele me ensina aí. Depois também, lógico, se vocês precisarem, né? A gente também já vai ter um caminho andado. E o caminho das pedras vai estar mais fácil. Certo, Rodrigues? Certo. Tá me ouvindo aí? Tá, né? Sim. Lucineide, quer falar? Hoje eu vou dormir tarde. Hoje eu tenho que matar essa charada aí também. Eu tô voltando aos meus tempos de técnico. Ficava até de madrugada para resolver os BOs. Mas é bom, uma atividade boa. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Ana Lúcia está de saída. Ótima noite, Ana. Então, podemos encerrar? Só uma coisa, Agora? o Rodrigues, Oi. ele distinguiu, ele falou que a empatia que ele falou da carta 7 é diferente da empatia que ele está falando da carta 8, Perfeito. né? Só isso. Ah, tá bom. Perfeito. Eu queria Eu acho que saber é aonde não que deixar parou, que eu me envolver. perdi. Oi? Alguém tem dúvida dessas duas empatias aí? Porque são só as circunstâncias que diferem, né? O sentimentalismo, né? E a ajuda sem se envolver sentimentalmente. O problema é porque o sentimentalismo
esse envolvimento sentimental, vai baixar as frequências. O problema é É, só isso, irmão. O problema é só esse, é exatamente. baixar a frequência. Aham, O isso. cuidado de Cristo é que você mantenha a frequência alta para poder você se expressar. O objetivo não é expressarmos a consciência, Uhum, e para é, expressar a gente tem que estar com a é. vibração alta. Senão a gente não Está, aguenta, não, irmão. Olha, está, eu não está com vou a compaixão conseguir. ativa, está com a É, compaixão ativa, sim, pode completar. eu percebo que a dificuldade que a gente tem de expressar a consciência é porque a gente não está na frequência da realidade divina. Não é porque a gente não é bom, não. Não é porque a gente não tem compaixão, não. A gente até tem. A gente até quer fazer algo pelo outro. Mas a gente não sabe como fazer isso. A gente se preocupa se está fazendo certo, se está fazendo errado. A gente não entende nem o que está acontecendo muitas vezes. Bom, isso acontece comigo, né? Mas quando você está no nível frequencial da consciência divina, dentro do reino dos céus, em comunhão com a realidade divina, isso não é um problema. Para mim, eu entendo que isso não é um problema, porque você vai estar blindado. Você vai estar blindado porque você vai estar sob a orientação da consciência universal. Você não vai fazer as coisas por você mesmo. Você vai fazer porque a consciência está te direcionando. É outro nível. Não é o ego, é Não outro é o nível. ego. É Ô, Quando é outro o nível. ego, Rodrigo, você tem medo. Quando é o ego, você tem dúvida. Quando é o ego, você fica confuso. É assim. Mas quando é a consciência universal, não. Você tem certeza. Você vai certo. o psicólogo também, a gente entra nessa empatia, porque se a gente for sofrer com o paciente, com o cliente, a gente não ia morrer na primeira, no primeiro atendimento. Os clientes às vezes falam, poxa, eu não sei como é que você consegue atender o dia inteiro ouvindo problema. Para mim não é um problema, né? Eu tenho que estar É. ali com a predisposição de ajudar o outro a resolver o problema dele. Pois é. E por que que você não se envolve? Fala para mim. Não tem como eu me envolver. E até porque quando ele está me falando o problema, né, eu estou entendendo a vida dele, eu estou aqui, mas que na minha cabeça vem a- é, é justamente o que está acontecendo com ele para ajudar a colocar as coisas no lugar certo na cabeça Eu dele. entendi. Né? Beleza. Eu tenho que estar. Você tá pensando na solução, mas eu quero saber o seguinte: por que que você não se envolve sentimentalmente com o paciente? Você tem uma Justamente, resposta. se eu for me envolver, eu vou ficar pior, talvez, que o próprio cliente, Pois é, mas onde é que você aprendeu dependendo. isso? Onde é que você aprendeu isso? Olha, a gente aprende é no consultório, a gente aprende, né? A A gente faculdade, aprende. a Na faculdade faculdade também fala sobre fala isso. sobre Olha, isso, não você não fala? vai se envolver com o cliente. Você está ali, né? Você está ouvindo o problema dele, você vai ajudá-lo a arranjar a solução, porque também não sou eu que dou solução para ninguém, Pois né? é. E É a gente igualzinho. aprende, É a igualzinho, gente igualzinho. é. Nós Aí estamos, a nós gente vai. estamos num curso, nós estamos num curso de maestria. Cristo está Uhum, nos preparando para sermos mestres. E é é, justamente a faculdade que nós estamos fazendo. Para quando chegar na frente da entidade que nós vamos, né? Nós não vacilarmos na frente dele, não, né? Não se envolver com o sentimentalismo. É simples é. assim. E até, olha só, esse sentimentalismo. Eu acho que eu posso traduzir assim: o que a pessoa me passa, eu digo a ela, né? Por exemplo, estou lembrando que da última cliente que eu tive, a primeira sessão dela, aliás, na entrevista dela, o que eu percebi foi ela assim, ela totalmente amarrada, de pé e mão, sem poder se mexer, que ela não sabia o que que fazia dali. E eu passei para ela, quer dizer, é esse sentimento que eu tive em relação do que ela estava trazendo para mim. Aí, quando eu passo para ela, ela entende e já começa ali a gente começa já a trabalhar
a dificuldade dela, onde é que está, por que que ela está se prendendo, aonde que ela está se prendendo, que não age, que não faz, que não acontece. E por um acaso, essa cliente, no instante, ela desatou os nós dela. E está voando, tá indo, né? E não tem como eu ficar Desatar, sofrendo ali junto com ela, chorar junto com ela. desatar os nossos, né? Hein? Vamos desatar os nossos, então. É, é isso aí. Mas, bom, hoje eu estava animado porque eu li bastante sobre isso, né? Eu gosto dessas coisas. Foi quase um monólogo, né? Falei bastante hoje. Tirando a leitura. Mas é isso, mano. Estamos aprendendo aqui uns com os outros, né? Com certeza. Se eu fui como que é? Se eu fui exacerbado, né? Me perdoe, mas quando eu descubro o ouro, eu fico assim, alegre. Eu Que achei que bom. foi bem explicado, bem, Quem é que tinha elaborou bem. dúvida? Acho que alguém tinha dúvida aí no início, né? Falou que tinha dúvida sobre tratamento. Não sei se foi a Lucy que falou isso, né? Ela tinha dúvida como lidar com as situações, né? Que aparecessem, né? Tá aí explicado agora. Agora é só você aprender bem, decorar, estudar isso aí. E agora você sabe. Simpatia e compaixão, imparciais, né? E cuidado com a empatia exagerada, né? E saber pôr os seus limites, né? Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento, Se a exatamente. gente não se conhecer, a gente sempre vai se prejudicar, né? Eu acho que isso é libertador. Quando a gente consegue, Ou nossa, como é libertador. Isso você vai usar o tempo todo, né? Nós vamos usar isso o tempo todo com as pessoas. Porque a gente vai estar o tempo todo com oportunidades, né? Se expressando, usando a consciência, né? Falando, enfim. É muito maravilhoso. Libertador, você usou uma palavra muito bem colocada, Vicente. eu falo isso porque eu já vivi muitas situações e hoje eu não estou dizendo que eu estou no topo, mas essa caminhada me deixou muito liberta. Eu entrava num trabalho antigo, quando eu descobri isso, eu nem estava ainda estudando as cartas de Cristo. Eu entrava no corredor e gritava assim: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque eu me sentia livre, liberta. Então é uma caminhada, né? Você já É, pensou? Olha, eu fico pensando, se eu tivesse esse conhecimento quando eu estava casado, eu não estaria separado. Por quê? Porque eu criei um problema e eu poderia contorná-lo, eu poderia resolvê-lo facilmente. Mas como nem eu nem ela tínhamos, né, o conhecimento, a consciência, cada um fez o que o ego quis, né? Mas, oh, desculpa a pergunta, né? Você já conversou sobre isso com ela? Não sobre a consciência. Não, dessa Sobre forma, o que você, esse sentimento que você despertou, né? Foi um despertar. com Eu acho certeza. isso. Eu, se fosse. Eu vou fazer isso no casamento da minha filha, né? Porque nós estaremos juntos. E aí eu quero tirar um dia lá para ter uma conversa com ela, só nós dois. E aí eu vou expor, né? Tudo dessa forma Parabéns. mais consciente, né? É lógico que vou pedir perdão, né? Pelo que eu fiz, né? Tudo o que aconteceu, né? Mas eu vou dizer para ela que eu estou consciente disso, né? E estou liberto, né? Estou leve. E pedir, dizer para ela que, Porque, infelizmente, né? porque, assim, na verdade, você agiu de acordo com a consciência que você tinha no momento. É que hoje você elevou sua consciência, Né? é você tem um olhar daqui para baixo. Então, você está se elevando. Então, Naquela época, a consciência egóica, né? Doido. então, é bacana. E até com os meus filhos também eu quero fazer isso, né? Porque eles sofreram bastante por causa dessa situação.
Aliás, eu tenho dívida com muita gente aí sobre essa questão da separação, né? Minha família, a família dela, né? Parentes, pessoas que eram próximas, né? Sofreram bastante por causa disso. E se eu tiver oportunidade, eu vou conversar com cada um, né? Na medida do possível. E talvez até você sofresse, né? Porque se era uma coisa que. Se era uma essência que não era a sua, você também sofreu. Então se perdoe também. Sofri demais. Faço vácuo de aleijado. Então se perdoe também. Primeiro você tem que se perdoar, para depois você partir Ah, para o resto. Porque, né, você, pelo que você demonstra, era a consciência que você tinha no momento, né? Isso não está falando sobre a divindade que você já era e você não sabia que tinha, né? mas lembrando, né, Lucineide? Lembrando que tudo que eu passei, tudo que eu passei foi para chegar aonde estou, né? Então, eu entendo hoje que fazia parte do processo. Eu plantei, eu semeei, eu colhi, né? Mas quem casar comigo de novo, com certeza vai encontrar um outro bem diferente. Você plantou, você colheu, você mudou o tipo de semeadura e agora vai começar a colher diferente. Exatamente. É um grande passo de autoconhecimento, Rodrigues. Isso é muito importante. Com certeza. Um grande passo. Coisa muito difícil às vezes nas pessoas. Parabéns. Obrigado. Cristo em mim. Bom, pessoal, mais alguém quer Escuta, falar? nós terminamos para o aonde? Que eu me Começar a perdi. Na carta 8. 7. Entrar na 8 Ah, agora. tá certo. Ô, Uhum. Rodrigues, Oi. Cristo em mim como eu, Boa né? noite. Cristo em mim como eu, Cristo em ti como ti. E assim vai. É. Boa noite para todos. Boa Maria noite. Boa Fernanda. noite. Boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Amanhã. Viu? Até Boa amanhã. noite. Boa Tchau. Até noite. mais.